Será que existe um passo a passo, uma estratégia para nós fazermos o planejamento sucessório dos nossos clientes com o menor risco possível de algo dar errado nos projetos? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a minha estratégia, pelo menos o que eu faço para evitar ser surpreendido e deixar de atender as expectativas dos clientes que estão nos procurando e nos contratando. Meu jeito de conduzir as coisas é baseado em uma regra de ouro que é: resolva os problemas do cliente tão logo seja possível nos projetos de planejamento. E por que eu friso enfaticamente que são problemas? Porque até o inventário, como um grande inimigo a ser combatido no planejamento sucessório, eu gosto de dividir em 3 blocos de problema. O primeiro deles são as brigas de família. O seu cliente de planejamento sucessório que tem essa dor, que quer evitar que a família dele brigue por causa do que ficará com cada um dos indivíduos envolvidos, pode ter essa dor resolvida no curso do seu projeto, com poucos dias, com uma semana, com a confecção de um testamento como uma etapa preliminar do projeto. O testamento ele pode ser revogado a qualquer tempo, o testamento pode ser modificado a qualquer tempo. Se você tiver essa entrega realizada no início do seu projeto, você já consegue satisfazer esse desejo e entregar alguma pacificação de potenciais conflitos naquela família que você está atendendo. Se o seu cliente ele enunciar a vontade dele num documento de testamento, você está entregando para ele a economia tributária, fiscal, diminuindo os custos do inventário? Não! Mas você está resolvendo um outro dos problemas deriváveis ali do inventário, um pequeno inimigo que deve ser derrotado já tão logo seja possível que ele seja derrotado. Então, muito comum nos meus projetos de planejamento, já no início do projeto, nós traduzirmos a vontade do patrimonialista em um testamento, com todas as estratégias e boas práticas da confecção de um testamento, em que se enuncia a exaustão através de considerandos, por exemplo, qual é a vontade daquela pessoa que construiu o patrimônio para cada um dos ativos que compõem um acervo patrimonial. Mais a mais, tendo essa entrega concluída, você evita de ser surpreendido com algo muito possível de acontecer se você estiver atendendo principalmente um cliente de mais idade, que é ele vir a faltar no curso da execução do seu projeto de planejamento. Então, o testamento é um entregável de PPS que pode ser rapidamente manejado pelo advogado especialista para solucionar essa dor do cliente. Não a dor de evitar o inventário, porque você vai sim ter que fazer um inventário para fazer cumprir ali o testamento, mas você terá a vontade manifestada dos atos de disposição de vontade, portanto, no testamento, para que aquela família, aquele conjunto de herdeiros, tenha ciência de quais eram os desejos, quais eram as disposições segundo o entendimento do patriarca. Isso pode ser mais do que o suficiente para evitar qualquer discussão sobre os bens. Porque uma vez que respeitou-se a legítima, respeitou-se a disponível, aquela vontade há de ser cumprida com o auxílio de um testamenteiro, que pode ser inclusive você. Segundo grande problema que você consegue solucionar antes de finalizar a estrutura de holding é o da iliquidez de ativo. Se você estiver atendendo uma família empresária, presta muita atenção no que eu vou falar aqui para você. Antes de você se preocupar em abrir um novo CNPJ, tenha um olhar cuidadoso para aqueles CNPJs que já existem no grupo familiar dos seus clientes. Faça um planejamento sucessório através da clausulação, por exemplo, de uma administração sucessiva e nos contratos que já existem. Verifique a documentação das empresas, os atos constitutivos, as eventuais alterações, para que você tenha nessas empresas que já existem as conformações necessárias para a sucessão. E principalmente, a mais importante no que diz respeito à iliquidez dos ativos, é você garantir que a atividade empresarial será continuável, que a atividade não vai parar, por exemplo, porque o administrador, um dos administradores ou o único administrador, faltou. Você não precisa resolver a transferência das cotas das sociedades que já existem, mas a governança, a administração, como fica que a condução daquele negócio, você precisa e deve resolver tão logo seja possível no planejamento, propondo alterações contratuais. A mais importante dentre essas, na minha visão, é a administração sucessiva. Você não pode, sem transferir uma única cota para um herdeiro, colocar uma cláusula de administração sucessiva. Na falta do administrador A, assume como administrador B, que assina isoladamente, ou
Na falta do administrador A, que assina isoladamente, passa a ser administrador o administrador B, que assina em conjunto também com o administrador C. Você pode ter várias estruturas para essa cláusula sucessiva. O que eu estou frisando aqui para vocês? Não imagine que a sua inteligência de direito societário é útil para a família apenas para você criar a holding e fazer a governança e a estruturação da PJ nova que você está criando. Usa tudo isso que você aprende para resolver os problemas das pessoas jurídicas que já existem do grupo familiar. Mesmo que você não vá transferir cota nenhuma daquela sociedade no momento inicial do projeto, mas você já pode resolver esse problema de que, caso alguém venha faltar, alguém consiga assinar um cheque, sacar um dinheiro, vender um imóvel ali dentro, porque você pode colocar que na falta do administrador, que é uma empresa ali, digamos que familiar, na falta do administrador, A mais B assinando em conjunto, ou B mais C assinando, B com C, João com Maria assinando em conjunto, podem fazer a venda do ativo circulante, do imobilizado, enfim, você consegue garantir que tudo quanto já existe naquela operação do seu cliente continue, independente de você ter transferido ou não para as próximas gerações as cotas daquela sociedade que já existe. E quando você, no momento derradeiro, chegar a fazer a estrutura de uma nova PJ, a holding patrimonial, a holding familiar do seu cliente, não deixe apenas para o momento posterior à transferência das cotas para regulamentar essas questões de administração sucessiva, essas questões de prazo de liquidação, possibilidade ou não de entrada de novos sócios. Você pode fazer isso desde o início nas empresas do grupo que já existem e também logo no início da nova estrutura de PJ que você está criando. Se eu já conseguir levar o patrimônio para dentro dessa nova estrutura de PJ, os imóveis, com todas as discussões que tem de ITBI, a questão do ITCD é um problema separado, porque eu consigo, com as devidas cláusulas de administração, permitir que aquele patrimônio seja vendido, aquele patrimônio seja cedido em comodato, aquele patrimônio seja arrendado, aquele patrimônio tenha algum valor econômico que consiga ser transacionado através da assinatura dos administradores. Então, a questão da governança você consegue resolver muito antes de fazer a terceira entrega, que hoje, infelizmente, a grande maioria dos colegas que trabalham com planejamento patrimonial acessório acha que é a única entrega que deve ser feita com planejamento acessório, que é justamente as despesas do inventário serem muito altas. Essa despesa do inventário, seja tributária, custos, emolumentos, honorário de advogado, é um dos problemas que você vai conseguir enfrentar e resolver se você estiver se utilizando, por exemplo, dessa estrutura de pessoa jurídica que é a holding. Mas esse não é o único problema que você consegue resolver. Se você consegue fazer entregas relevantes para o seu cliente mais rápido do que a concorrência, você aumenta no seu cliente a percepção de valor. Se você diminui sacrifício, esforço e também diminui o tempo necessário para conseguir fazer aquelas entregas, você entrega mais valor e, portanto, você pode cobrar mais caro. Se o seu cliente tem a dor da briga da família dele resolvida logo no início do processo e você consegue comunicar isso para ele, a execução dos meus projetos nós conseguimos solucionar esta questão de para quem vai cada um dos ativos que você já acumulou e aqueles que você está acumulando no decurso do tempo ao longo da execução do nosso projeto, dada a devida disposição para quem que vai cada bem. A gente consegue fazer isso e resolver esse problema com 1 semana, 2 semanas. A percepção de valor pelo seu trabalho é muito maior e, portanto, você vai conseguir traduzir isso num ticket maior. Do mesmo modo, se você consegue garantir para o seu cliente que a empresa dele não vai parar, não vai quebrar, porque ele não vai estar mais aqui, a percepção de valor na entrega que você está fazendo é muito maior.